Uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos dê graça e nos dê sabedoria para que nós possamos conduzir esse programa até às 22h30, se assim Deus nos permitir. É sempre um privilégio muito grande de estar aqui mais uma vez, gravando esse programa ao vivo, da qual ele está sendo transmitido direto pelo YouTube Missões Evódia no Sertão, e também pela Opinião Play com o nosso amigo apóstolo Pietro. Hoje eu tenho o privilégio de receber o meu amigo Gilson, especialista em investimentos, e eu já quero estar passando para ele estar se apresentando. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo na graça e na paz de Jesus? Tudo bem, boa noite. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, fica à vontade, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Ok, então, me chamo Gilson, né? Sou cristão, evangélico já há 20 anos e atuo no mercado financeiro há pouco mais de 10, né? Então acho que a gente vai falar um pouquinho aí sobre investimentos, sobre negociação de dívidas em banco, enfim, sobre criptomoedas também. Se tiver pergunta, pode trazer. Eu não sei tudo, mas um pouquinho do que eu sei eu quero compartilhar hoje. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Aproveita, tire as suas dúvidas. Eu tenho dúvidas desde criança. Eu estava até comentando com ele aqui em off que quando eu era criança eu ouvia muito falar em CDB. E eu falava, se um dia eu tiver grana, eu quero estar investindo nesse tal de CDB. E aí, se até hoje eu não sei o que é CDB ou CRDB, né? É porque eu também nunca tive grana, mas Deus vai prover muita grana nas nossas vidas, né? Em nome de Jesus. E nunca é tarde para a gente estar aprendendo, né, sobre finanças. Já quero estar aqui lembrando que você no YouTube, se você quiser participar de um sorteio hoje, de uma cesta básica, deixa aí nos comentários, eu quero, beleza? E o missionário Oséias vai estar pegando o seu nome, vai estar colocando aqui, e depois, meia hora antes de terminar o programa, a gente vai estar sorteando essa cesta básica. O Missões Evódia no Sertão, ele trabalha, o foco do Missões Evódia é estar fazendo trabalhos sociais, de estar distribuindo cesta básica. Nós estivemos aí um mês inteiro pedindo alimento na porta do mercado, porque nós temos ideia que nesse mês ainda a gente conseguir montar 500 cesta básica para estar distribuindo aqui em Hortolândia. Mas como hoje eu ouvi alguma coisa e eu já quero, e me acendeu um sinal de alerta, eu já quero deixar aqui bem claro que essa cesta básica que a gente vai sortear hoje não é cesta básica que a gente pediu na porta de mercado para fazer as doações. Porque acredito que pode ter pessoas que imaginam, as pessoas estão doando alimento para o Evódia distribuir para as pessoas carentes, e eles estão aproveitando e fazendo o programa deles e querendo se promover em cima de cesta ganhada. Essa cesta que está sendo sorteada hoje, a gente ganhou de uma pessoa dona de um salão de cabeleireiro. Ela não quis ser identificada e ela doou especialmente para nós estarmos sorteando no programa. Ela não doou para a gente estar distribuindo para alguém, ela doou para sorteio do programa, que isso fica bem claro. Se bem que seria, ainda mais na época que nós estamos vivendo, seria bem mais interessante a gente estar pegando a cesta básica mesmo, estar sorteando, do que a gente estar sorteando um liquidificador, fazendo um sorteio de uma batedeira, porque o momento agora é alimento. Se caso você ganhe e você não precisa dessa cesta básica, glória a Deus por isso, doe essa cesta básica para quem precisa. E é muito legal você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha aí e fazer o comentário eu quero, porque de certa forma você também está sendo um missionário. Você está contribuindo para Missões Evódia no Sertão. E o nosso objetivo aqui é realmente que o Missões Evódia no Sertão fica conhecido mesmo. Quanto mais pessoas puderem
conheceram Missões Evódia no Sertão, quanto mais pessoas assistirem Missões Evódia no Sertão, mais fácil fica para a gente poder estar fazendo arrecadações. Da primeira vez que a gente foi no Vale de Jequitinhonha, a gente levou 1 tonelada. Da segunda vez, a gente levou 2 toneladas. Da terceira vez, 4 toneladas. E da última vez, 6 toneladas. Graças a Deus. Graças a Deus e também as pessoas que conhecem o Missões Evódia no Sertão. Hoje vai ser um dia daqueles que eu provavelmente vou tossir muito. Mas programa ao vivo é assim mesmo. Não tem jeito. Então é isso aí. Deixa seu like, compartilha, se inscreva, que você vai estar fazendo missões aí junto com a gente. O nosso sonho é levar 30 toneladas de alimento para o Vale de Jequitinhonha. E estou aqui com o Gilson, um grande amigo. A gente se conheceu numa igreja da qual eu fui levar uma palestra, eu fui falar sobre missões. Ele não era membro dessa igreja. E ali ele acabou conhecendo o nosso projeto, o nosso trabalho. E ele quis viajar com a gente. E da última vez que a gente foi para o Vale de Jequitinhonha, ele foi junto com a gente. E a primeira pergunta, antes de eu fazer a primeira pergunta, ele trabalha no Banco Safra, ele é especialista em investimento. Isso mesmo, é investimento, isso, né? Isso mesmo. E tira as suas dúvidas, beleza? Faz a sua pergunta. Além de você escrever lá eu quero, faça a sua pergunta. E tá ali o nosso amigo ali, o sonoplasta ali, que eu vou chamar ele de Nino, porque o nome dele é meio complicado, mas o apelido dele é Nino. E Nino fica bem facinho. Então o Nino vai estar ali colhendo ali as informações e passando para mim. E a primeira pergunta que eu quero fazer por mão, e já vou tossir de novo. Informação do YouTube. Eu quero no YouTube. Lembrando, não vale mais no Facebook, tá? É só no YouTube. Você vai entrar no YouTube, Missões Evódia no Sertão, e vai estar escrevendo lá, eu quero. Se você estiver assistindo a gente, porque a gente também está sendo transmitido pelo Facebook. Se você estiver assistindo a gente pelo Facebook, dá um pulinho lá no YouTube. E se não é inscrito, já se inscreve e deixa lá o comentário, eu quero. Beleza? E mais uma coisa que eu vou estar falando. A gente vai estar sorteando às 10 horas, às 22 horas, a gente vai estar fazendo sorteio. E quem ganhar precisa entrar em contato com a gente até a próxima quarta-feira. Caso contrário, você perde o direito da cesta e a gente vai estar sorteando uma outra pessoa. E mesmo que a gente conhecer você, a gente não vai estar ligando para você. Porque daí fica muito fácil, né? Ganhar a cesta básica. Beleza? Mas já quero fazer a primeira pergunta para o nosso amigo. Vamos lá. Conta um pouco como a gente se conheceu. Porque eu falei da parte que eu vi, né? Agora você fala da parte do que você viu. E já aproveita também, já fala o que você achou, né, da viagem que você fez para o Vale de Jequitinhonha e qual foi as lições que você tirou dessa viagem do Vale de Jequitinhonha e o que você aprendeu, o que você vai levar para a vida. Então, nós fazíamos um trabalho na Casa de Recuperação do Pastor Aleixo. Eu falo nós, eu, Josimar, Gilberto, Jaime, né, junto com a Igreja Comunidade Família Cristã. E um dia nós fomos cultuar, junto com o Aleixo, que ele é presidente da Casa de Recuperação e pastor da igreja. Nós fomos até lá. E lá quem foi pregar naquele dia? Tá aqui, o pastor Rodimar, que foi pregar naquele dia lá. E assim, é até estranho a forma como Deus atua, né, muitas vezes. Então assim, em rápidas palavras, em poucas palavras, aquilo que estava dentro de mim, que é o Espírito Santo, testificou com aquilo que estava na sua vida. Glória a Deus. E a sua forma de falar, direta, sincera, e para muitas pessoas até clara demais, isso me chamou muita atenção. Porque isso testificou comigo. Algumas frases que o senhor disse naquele dia, que muitas vezes os crentes se encontram no meio da rua e não se cumprimentam. Que muitas vezes, né, em viagens como aquela, o senhor falando, né, algumas igrejas, alguns pastores não apoiam, né, aquelas pessoas que viajam. Então, coisas assim que a gente pouco ouve ultimamente. Nada político no sentido de, eu preciso dar uma palavra assim para que eu possa voltar. Então, essa sinceridade, essa forma de falar me chamou a atenção. E eu te procurei depois
para obter maiores informações a respeito do ministério. O senhor esteve em casa, né, junto com o pastor Oséias, e as coisas foram testificando e eu senti muita vontade, né, porque eu gosto desse trabalho social. Enfim, tem alguma coisa aí que eu acho que no futuro Deus vai... E eu senti muita vontade de ir. E foi, assim, talvez a melhor viagem da minha vida. Né? Lá é engraçado... Só Sim. Pegando um gancho aí na melhor viagem da sua vida, o irmão Marcos, ele sempre fala, se pode escolher qualquer lugar do mundo para eu viajar. Mas se for para eu escolher entre o Vale do Jequitinhonha e esse lugar, eu escolho o Vale do Jequitinhonha. É um amor demais, né, por aquelas pessoas, né? Pastor, eu já tive a oportunidade de ir para alguns lugares muito bonitos. Mas eu confesso que nenhum deles Deus atua na minha vida como lá. Trata-se de um lugar muito simples, pessoas simples, de um assentamento, mas assim, aonde a presença de Deus é abundante. Primeiro porque é uma viagem feita debaixo de muita oração. Então já tem uma preparação espiritual muito tempo feita antes ali. Segundo porque a realidade deles é totalmente diferente. São pessoas extremamente pobres, sem saneamento básico, pessoas que anseiam por cesta básica, que é aquilo que é entregue lá, por brinquedo, crianças ansiosas por abraço, por carinho. Eu tive uma oportunidade, se eu for falar, que a gente vai ficar só nisso, então eu vou ter que resumir. O senhor se lembra da oportunidade que foi me dada em cima da hora, em razão das esposas reclamando dos maridos, que os maridos muitas vezes agrediam, que os maridos muitas vezes praticamente estupravam, porque pegavam elas à força, que os maridos a tratavam como objeto, e as mulheres estavam ali quebradas, muitas com medo até da reação dos maridos, sem poder ser quem elas eram de fato. Elas entregavam carta escondido pra gente. Isso. Né, pedindo socorro, né? Isso. Os maridos chegavam embriagados em casa, espancavam elas, espancavam os filhos, né? Isso, exatamente. E aí eu tive a oportunidade de estar falando para eles. Aquilo ali foi assim, mexeu muito comigo. Primeiro porque eu tive que rever toda a minha condição de marido. Minha esposa está assistindo, eu amo ela, um beijo até para ela. Eu tive que rever a minha posição de marido naquele momento ali, né? E a gente se reuniu num bar, era um bar, lembra? Era um bar, nos reunimos ali e os homens... Porque nós só poderíamos pegar eles no bar, né? Só tinha que pegar eles no bar. E não são homens como a gente, né? São homens sisudos, carrancudos, que pouco sorri, que incapaz de abraçar outro homem, nem as mulheres praticamente abraçam. Peixeira na cintura e assim, mas foi muito especial, Deus deu muita graça e eu aprendi demais ali. Fora outras coisas que se eu for falar... Mas assim, o que eu tenho para falar da viagem, pelo que eu vi e ouvi ali, cada um vai ter uma experiência diferente e com cada um Deus vai falar de uma forma diferente. Só um testemunho rápido, assim, que aconteceu comigo. A gente foi no ônibus, o ônibus esqueci o nome dele. Do Nardello, o Fábio Nardello. Fábio Nardello. Um abraço, Fábio Nardello. Deus abençoe sua vida. Nardello, um abraço sua família, um abraço para sua esposa. Isso. E um ônibus bastante simples, né? E aí a gente foi no ônibus, uma bênção, né? Deus puro, do início ao fim da viagem, mas é um ônibus simples, é aquele ônibus que eu falei assim, puxa, esse ônibus talvez quebre no meio do caminho. E assim, eu dentro do meu coração, me perdoa, a gente está aqui para falar a verdade, né? Não é para... tão simples, não tinha ar-condicionado, não tinha suspensão a ar, não tinha direção hidráulica, não tinha nada. A gente está aqui, pode falar a verdade, pode falar rasgado? Pode falar, sim. Então, eu falei no meu coração, assim, só eu e Deus, eu falei assim comigo, falei, puxa vida, né? Podíamos pegar um ônibus melhor. Eu falei no meu coração, no meu interior, pensei assim, não falei com ninguém, podia ser um ônibus melhor, mesmo que pagássemos mais um pouco. Só pegando um gancho, já aconteceu das pessoas da gente preparar, já aconteceu de pessoas virem aqui para embarcar no ônibus e quando vê o ônibus, chamar um Uber, colocar as malas dentro do carro e voltar para casa. Aconteceu isso? Já aconteceu. Meu Deus. E foi, se eu não me engano, parece que não sei quantas cadeiras vazias, só que eles pagaram. Pagaram. Eles pagaram o que combinou, mas falou, não, esse negócio a gente não entra. Então, aí eu falei no meu coração, mas não falei com ninguém. Aí chegamos lá, a hora que desceu, né, aquele lugar simples, as crianças vindo, as pessoas pegando cesta básica, no primeiro culto. Terminou o culto, eu não lembro se foi, acho que foi a sua pessoa, eu não lembro, alguém pegou o microfone depois do culto e disse essas palavras: a gente quer agradecer
o Fábio Nardello, que era o motorista do ônibus, que era o cara que era a empresa contratada para prestar o serviço. A gente quer agradecer o Fábio Nardello, que doou um ônibus para o projeto. Isso mesmo. Pastor, naquele momento, eu fui lá para fora chorar, de vergonha. Porque se fosse eu teria pego o dinheiro daquele ônibus e comprado um ônibus melhor para eu trabalhar. Eu tô sendo sincero, se fosse eu. E ele não comprou um ônibus melhor. E outra, ele vive disso. Ele tem uma empresa de transporte. Ele não comprou o ônibus melhor para ele trabalhar. Ele doou um ônibus pro projeto. E ele chegou aqui na época já com um recibo assinado. Falou, missionário Oséias, Deus está mandando eu doar o meu ônibus para você. E veio ele e a esposa junto, concordando. É isso mesmo, Oséias. Falou, tá aqui o ônibus. Assim, foi um tapa na cara. Eu chorava, assim, copiosamente. Eu chorei muito com aquilo. Porque eu falei, terrível homem que sou. Porque se fosse eu, compraria um ônibus novo para mim. Mas eu encontrei ali, sabe, um homem de Deus e pessoas com... Meu Deus. Então aquilo... Esse é só um dos testemunhos, mas teve vários. Na verdade, o Nardello, ele fez a primeira viagem, ele cobrou um preço justo. Aí ele ficou tão impactado com o trabalho do Missões Evódia lá naquele lugar, que da segunda vez ele falou, Oséias, vou cobrar só o combustível. Aí da terceira vez ele deu o ônibus. Meu Deus. Então assim, lá acontecem coisas que é só lá e nem em outro lugar mais acontece. Acontecem coisas, você não tem saneamento básico, você dorme no chão, é um monte de gente junto, é aquelas crianças. Mas Deus se revela ali de uma maneira tão especial, mas tão especial que não tem. Você vê uma criança correndo, você chora. Você vê uma pessoa pegando uma cesta básica, você chora. Você chora, é impressionante. Então, assim, é algo que eu acredito que todo cristão deveria experimentar pelo menos uma vez na vida. Né? Porque isso aí vai confrontar a sua fé. Tem pessoas, tinha uma pessoa da congregação cristã que estava lá junto com a gente, tem pessoas que nem crente que estão ali servindo. Tinha eu esqueci o nome dela, médica, né? A gente conversou muito, aquela menina, né? Então, assim, é muito especial. É muito especial. Eu voltei de lá diferente, repaginado. Muita coisa. E deixar uma coisa bem clara aqui para os ouvintes. É que o Missões Evódia no Sertão, se você tem desejo de fazer o bem, tem desejo de fazer obra missionária, nós não temos ligações nenhuma com ele, nós não somos apegados a religiões, nós não somos apegados a placas de igreja. Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser quem for. Se o seu coração ardeu, você sente esse desejo. O Missões Evódia no Sertão é um nome grego que traduzido significa que escolhe fazer o bem. Se você escolher fazer o bem, viaje com a gente. Foi exatamente isso que chamou muita atenção. Né? Exatamente isso. Essas questões de não ter placa, né? Todo mundo que vai é missionário. Enfim, né? Eu acho que todo mundo deveria experimentar uma vez na vida. Pelo menos. Né? E a presença de Deus é notória nesse lugar. Né? Ali a gente vê todo mundo junto, quadrangular, assembleiano, Deus é amor, testemunho de Jeová, Nazareno, todo mundo junto. E todo mundo se alegra junto, todo mundo chora junto, todo mundo canta junto, todo mundo ora junto. É a coisa mais linda do mundo. Não tem distinção de cargo. Né? Não tem. Não tem distinção. O pastor está na cozinha, o pastor está carregando caixa. Pastor Jefferson, inclusive, pastor Jefferson é o chefe da nossa cozinha. Um abraço, pastor Jefferson. É dele Deus mesmo abençoe. Que eu estou falando, né? Então, o pastor dorme junto com o membro, então não tem. Lá é o corpo, né? A igreja universal se manifesta ali naquele lugar. Então é muito especial. A verdadeira igreja. Verdadeira igreja. E a gente nem lembra, né? Que não tem esse negócio de, irmão, qual é a sua igreja? A gente nem lembra disso. Né? A gente sente que o calor de todo mundo, sente... Olha, ali vale a viagem que a gente faz, eu costumo dizer que equivale a 3 dias de missão, equivale a 3 dias de jejum e oração. A gente vem de lá revestir, a gente vem cheio, a gente vem degustando tudo aquilo que aconteceu, né? E um abraço pro Edmilson do Agrovila. Grande Edmilson, ele sempre está acompanhando a gente, ele sempre está comentando, provavelmente ele deve estar até ao vivo aí, deve estar até assistindo a gente ao vivo aí. Que Deus abençoe, Edmilson, grandemente a sua vida.
E antes de falar de missão, eu quero falar de um projeto do Evódia que já existe. Acho que o irmão não sabia, vai ficar sabendo agora. E eu não poderia passar batido. Falando em Agrovila. A gente não fez um casamento na Agrovila por causa da pandemia. Então a gente, infelizmente, já está indo para 2 anos. Que a gente não vai para lá por causa dessa pandemia. Mas para todo mundo estar vacinado, a pandemia está controlada para a gente poder estar viajando. Só que a gente está arrecadando vestido de noiva. A princípio é para levar para as mulheres lá do Vale de Jequitinhonha para elas poder casar. E paletó, terno, gravata. Se o irmão tiver, eu sei que o irmão tem bastante lá também. Tem. Né? A gente aceita doações aí. Se você tiver terno bom, vestido de noiva bom, vestido de festa bom para doar, a gente vai buscar. E a gente tem quantos vestidos, Oséias, guardados? Tem uns 18 por aí. Ó, a gente tem, o Oséias depois vai estar fazendo um vídeo para mostrar. 18 vestidos. Lindo, 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 lindo. E inclusive você que estiver assistindo aí, se você vai casar e as condições suas tá curta, a gente tem o seu vestido. A gente tem o seu vestido, a gente tem o terno, a gente tem a roupinha de dama, a gente tem tudo. E é de graça. O aluguel dos vestidos que a gente tem, que é coisa de luxo, no mínimo você pagaria R$400 o aluguel. E a gente entrega totalmente gratuito. Você só tem que ir lá buscar. E outra coisa, do jeito que você pega, você devolve. Você não precisa nem lavar. Porque a minha irmã Rosário, um abraço para ela, ela faz questão dela cuidar do vestido. E quando ela pega o vestido, irmã, ela fala assim, ó, quando eu cuido desse vestido, eu sinto que eu estou trabalhando para Deus. Eu não estou trabalhando para pessoas, mas eu estou fazendo para Deus. E a coisa ali, nós tivemos o privilégio de celebrar um casamento, com essas roupas aí que as irmãs foi lá e pegou, padrinho usou, e o Jaime esteve lá tocando sax, o Osés tocando teclado nesse casamento. E sábado passado teve um casamento onde aqui a mulher pegou o vestido de noiva, as roupas de festa, roupa de padrinho, pegou tudo. Até coisinha de daminha, cestinho de pôr aliança. É coisa chique. Porque se não fosse chique, a gente não pega. Então, se você tiver coisa... Tem pessoas que tinham vestido guardado, que nunca usou na vida, só usou naquele casamento. Ligou para o missionário Osés, vem buscar. E as pessoas conhecendo o trabalho, eles entregam o vestido assim, emocionado. Ô pastor, desculpa a gente cortar. Sabe o que eu acho mais interessante? É que assim, muitas vezes a gente vê de curso de missões ótimo, acho necessário. Mas aqui se aprende na prática, né? Se o Evódia tivesse a visão de ter uma igreja, vamos montar uma igreja, com certeza já começaria mega. Mas o que eu acho mais interessante, que eu acho de Deus, é que todos os esforços aqueles são empreendidos no sentido de andar, de fazer a missão e não de expandir tenda, de ficar num lugar. Você vê que, olha, é doação, é assistencialismo, é Vale de Jequitinhonha, é casamento. Casamento, eu acredito que é para regularizar a situação de pessoas que não estão com a situação regularizada. Então, assim, todos os esforços aqui não é para construir um mega templo. Isso é, assim, encantador. Isso me chama muito a atenção, que Deus possa preservar. Não é para construir um mega templo, não é para fazer um mega nome de alguém. O pastor Oséias, né, vou dedurar aqui, ele sequer se intitula como pastor, né? Uma pessoa que lidera uma missão há anos, que tem muitas pessoas, né, que estão ali debaixo dele, e ele não se intitula como pastor, né? Enquanto muitas pessoas estão correndo atrás dos cargos, né? Enquanto muitas pessoas estão correndo atrás de enfincar o seu nome, a bandeira do seu nome. O Evódia está interessado em fazer obra, muitas vezes em lugar onde ninguém vai, que lá no Vale de Jequitinhonha não tem o palanque que tem aqui, não tem a visibilidade que tem aqui, e vai se fazer obra lá, e tudo que ganha aqui, né, é distribuído, é entregue. Então, assim, que Deus possa abençoar. Eu, sinceramente, eu vejo a igreja em movimento, né? Então, muitas vezes a gente vê muitas teorias, mas o Missões Evódia a gente vê a prática. Isso é lindo demais, que nunca perca essa essência. E vou falar uma coisa que é triste, mas é real. O Evódia, ele não tem uma igreja, porque igreja não gosta de igreja. Se a gente colocar uma placa ali, ó, Igreja Evódia no Sertão. Talvez não, a ajuda que a gente recebe de outras denominações, a gente não receberia. Porque a igreja ministério,
ela está voltada para ela mesma. Perfeito. Então, por exemplo, vamos supor que o meu ministério é Missões Evódia no Sertão e o seu seja um nome. Você não vai ajudar o Missões Evódia no Sertão, você vai fazer alguma coisa para a sua igreja crescer e não eu crescer. E infelizmente a gente vê até competições entre isso. Uma pessoa abre a igreja do lado da rua, aí o outro abre a igreja do outro lado. E é capaz de um estar orando para o membro sair do outro e vir prejudicar. E fica essa briga. Então, hoje em dia, graças a Deus, Batista nos ajuda, Nazareno nos ajuda, Testemunho de Jeová nos ajuda. Tem a Sétimo Dia nos ajuda. Todo mundo ajuda, porque eles se juntam com a gente para poder fazer o bem. E como Cristo nunca deixou placa de igreja nenhuma na terra, a gente acredita mesmo que a gente está no caminho certo. Né? Perfeito. O que é Missões Evódia no Sertão? É uma ONG que a gente escolheu fazer o bem. Perfeito. Porque o ser humano ele é muito ruim. Deus falou que não tem nenhum justo na terra, que todo mundo é ruim mesmo. Mas a gente pode fazer um esforço para poder fazer o bem, né? Então vamos à primeira pergunta. Primeira não, né? Já é uma cantada aí, mas nós vamos começar a entrar na história de banco a princípio. Como foi e quando foi o seu encontro com Cristo? Que talvez você já ouviu falar de Cristo, talvez você nunca deu muita bola. Como foi a primeira vez que você decidiu a sua vida para Jesus? O que as pessoas precisam entender é que tem muita gente que se diz cristão, mas eles só são cristãos porque a esposa vai na igreja, ou o marido vai na igreja. Às vezes a esposa só vai na igreja porque precisa vender um produto, precisa receber um produto. Tem pessoas que fazem da igreja um clube. Eu pertenço a tal igreja, que seria a mesma coisa, eu pertenço a tal clube. E as pessoas não teve aquele encontro ainda, não soube. Porque quem tem um encontro com Cristo, a própria missão já começa a fluir naturalmente dentro da pessoa. Como foi esse encontro seu que você falou assim, não, eu quero largar a minha vida pregressa, eu quero ser um novo homem a partir de hoje, porque hoje eu entendi o que é ter Cristo na vida. Como foi e quando foi? Olha, foi bastante interessante, né? Meus pais são separados, eu morava com a minha mãe, minha tia e minha avó separou, minha mãe separou e foi para casa da minha avó. É uma família tradicionalmente bastante católica, muito católica e atuante na igreja. E minha família não tinha ninguém evangélico. E eu lembro que eu era por volta dos 17 anos, eu comecei a sentir um vazio, sabe? Comecei a sentir uma falta de sentido na vida. Eu não sabia intitular, dizer o que estava acontecendo, mas eu estava sentindo assim. Um dia, eu fui num pagode. Tava eu, 2 primos meus, não lembro se tinha mais alguém, mas enfim, eu lembro desses 2, eu fui num pagode. Só que do lado desse pagode estava tendo um culto ao ar livre. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E aí estava tendo um culto ao ar livre e assim, por alguma razão, pela ação do Espírito Santo, eu não consegui mais em dado momento prestar atenção no movimento que estava ali, naquele pagode, naquelas coisas ali. O meu ouvido começou a captar só a mensagem. Não era casado nessa época ou solteiro? Não, solteiro. 17 anos. E eu comecei a ouvir aquilo ali. E pegou uma pessoa, pegou o microfone e era da Assembleia de Deus. Como eu sei, é por isso aqui que eu vou falar agora. Uma pessoa pegou o microfone e começou a falar em profecia. Olha, você está aí nesse lugar, mas esse lugar não é seu. Você chora à noite, você não está encontrando sentido na vida. E eu fui me distanciando ali daquele lugar, né? E aí ele começou a falar diretamente. Ele falou assim, Deus está falando com você, você nunca ouviu essa voz, mas essa voz é de Deus, Ele está falando com você, Ele quer mudar a sua vida. Eu percebi que eu ia chorar. Eu estava lá no Balão do Matão. E na época tinha um banheiro lá. Um banheiro. Tinha uma guarda, tinha uma lanchonete, depois virou uma guarda e tinha um banheiro. O que eu fiz? Eu fui pro banheiro. Porque eu ia chorar ali e estava totalmente fora do contexto. Eu fui pro banheiro e ele falava assim, olha, a gente precisa terminar, mas nós não vamos terminar enquanto você não vir aqui. Falava assim,
Olha, você está fugindo, você está entrando aí dentro, mas o Espírito Santo está aí, vem aqui, começou a falar e começou a vir um diálogo entre eu e eu falava, não vou, você está falando não vai, você está falando não vai. Resumindo a ópera, eu aceitei Jesus dentro do banheiro ali. Então é doido, eu já contei esse testemunho várias vezes, eu tive um reencontro com Cristo dentro de um banheiro. É mesmo? É mesmo. Eu não sabia disso. Então eu aceitei Jesus dentro do banheiro e naturalmente terminou, eu não consegui mais ficar ali naquele ambiente. E aí tinha uma igreja do Nazareno ali, no próximo ali do balão, né? Enfim, não dá para contar, porque senão a gente vai... Mas depois eu comecei, sem convite de ninguém me convidou para ir para a igreja, eu comecei a frequentar a igreja ali. E só e assim, uma das coisas que Deus usou foi um rapaz. Na hora que eu cheguei ali, mas quem te trouxe? Ninguém, seu nome falei. Ele falou assim, olha, vem no final de semana que vem que eu vou te dar um presente. Ele falou para mim. É lógico, não foi pelo presente, Deus já estava trabalhando, mas eu fui. Chegou no final de semana que vem, ele falou, esqueci. Vem no outro final de semana que eu vou te dar um presente. E ele fez isso comigo e eu falei, mas cadê esse presente? Eu tô na igreja até hoje. Mas foi benção. E aí conta a história aí do... fala o que você faz hoje no banco, que banco você trabalha hoje. Tá. Hoje eu trabalho no Banco Safra, né? Eu sou consultor de investimentos. Então hoje a minha missão é captar clientes, né? Investidores, clientes que têm esse perfil, né? E tem aí recursos para isso. E ajudar montando carteira, né, para rentabilizar recursos de cliente. Então, hoje basicamente é isso. Então, eu faço assessoria, né, no sentido de montar carteira, quais são os ativos que ele vai comprar, que tipo de produto ele vai adquirir, para que consiga dessa forma obter rentabilidade aí nos investimentos. Então, hoje eu faço isso. Maravilha. Aí, mas antes você começou no Banco Itaú, conta toda a história. Né? Você era quarteirizado, eu nunca nem tinha ouvido falar esse nome, quarteirizado. E aqui você pode ficar à vontade de falar os processos, já que nós estamos falando de milagre mesmo, Sim. de bênção, né? Então vamos continuar aí falando dos milagres, das bênçãos que Deus fez na sua vida. Então, é que assim, hoje, quantas pessoas veem, né, que eu trabalho de gravata, às vezes de terno também, né? Enfim, as pessoas, muita gente acha que você ou vem de uma escola, estudou nas melhores escolas muitas vezes, que você vem de uma família... Mas eu sou pobre até hoje, né? Que quem tem dinheiro é o banqueiro, o bancário. Mas eu vim de uma família muito simples. Minha mãe é empregada doméstica, né? Enfim, mas minha mãe é uma pessoa muito batalhadora. Fui criado só por ela, sem meu pai, de nenhuma forma, nem presencialmente, nem financeiramente. Você tem mais irmãos? Então, se eu disser que não, eu estou mentindo. Mas eu descobri há 2 anos 3 irmãos por parte de pai. Mas por parte da minha mãe eu sou filho único. Então Então quem te educou foi responsável pela sua educação? Só a minha mãe. Sua mãe é viva ainda? Minha mãe tem 73 anos. Dona Vitória, um beijo. Um abraço, Te amo. Dona Vitória. Ela tá vendo. Parabéns pelo filho que a senhora tem. Ela tá vendo. Eu acredito que uma mãe deve ficar muito orgulhosa de ter um filho igual você. Eu não posso falar aí com ela, né? Mas eu acredito que sim. Mas enfim, e ela me criou sozinha, né? E ela sempre me protegeu para que eu não caísse em situações erradas, né? Eu sempre morei na periferia, então ela sempre me protegeu. Eu fui estudar longe de casa, eu fui trabalhar com 12 anos de idade, eu comecei como office boy patrulheiro, né? Era guardinha, patrulheiro. Então eu sempre trabalhei, desde os 12 anos de idade. Mas falando dessa questão de banco, o que aconteceu? Eu trabalhei numa empresa farmacêutica na área comercial e saí e estava desempregado. E aí eu encontrei na internet uma vaga que era para vender seguro. Eu falei, puxa, mas vender seguro, isso não tem nada a ver comigo. Mas enfim, e era para uma entrevista lá em Jundiaí. Eu até fiquei pensando, eu vou, não vou. Gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro à toa. Resolvi ir. Cheguei lá, eles não falaram para que empresa que era, né? Mas disse que era para vender seguro. Aí eu participei do processo, passei. Aí na última etapa eles falaram, para o Citibank, que era um banco. Citibank é Citibank. Eu falei, vamos lá, né? Aí fiz entrevista lá no Citibank e enfim. Resumo da ópera. Essa empresa era contratada pela seguradora que vendia seguro dentro do Citibank. Ou seja, então eu não era nem funcionário do Citibank, nem funcionário dessa seguradora. Eu era da agência. A seguradora que prestava serviço no banco contratou uma agência que me contratou para trabalhar lá dentro do banco.
Então eu comecei a assessorar os gerentes de conta lá. Dessa forma, comecei a assessorar. E para mim era um mundo, né? Que era um banco mais elitizado, um banco, né, de pessoas alta renda. E eu estava ali fazendo meu trabalho, só que as pessoas estavam me olhando. Citibank só tinha um em Campinas ou tinha mais? Não, Citibank tinha 3. Tinha em Barão Geraldo, no Cambuí e o na Glicéria. Eram os 3. E aí um dia eu estava trabalhando lá na agência de Barão Geraldo, que hoje fechou, que era um posto de combustível. E tem um rapaz que vende queijo, e ele vende queijo até hoje. E ele entrou na agência, ele pegou na minha mão e falou assim, Deus vai te honrar aqui dentro. Nossa, ele falou, Deus vai te honrar aqui dentro, Deus vai te abençoar. Aí eu falei, né, enfim, vou continuar fazendo meu trabalho, porque eu não me via, era muito pra mim ali. Aquele trabalho que as pessoas faziam era muito pra mim. Eu achava, né, eu já tava demais. Só que as pessoas começaram a ver, e as pessoas começaram a injetar fé em mim, que eu não tinha fé. Eu não acreditava que eu podia chegar ali. Mas as pessoas começaram a injetar fé em mim, falando, não, você tem condição, você tem condição, você tem condição e tal. E eu, quando Deus atua, não tem como. Eu trabalhava na agência do Cambuí, na agência de Barão Geraldo e em Piracicaba. E a agência de Barão Geraldo ia fechar. Aí a minha chefe, né, Elaine, que a gente tem relacionamento até hoje, ela falou para mim, olha, a agência de lá vai fechar e a minha agência aqui não te comporta. Você ficar só aqui, porque eu dividi a agenda. Porque se você ficar aqui, você vai ter que ficar aqui em Jundiaí. E eu falei, você vai ter que ir para a agência Campinas. Eu falei, mas a agência Campinas, que é uma agência maior, que é lá na Moraes Salles, com o Barão de Jaguara, eu não conhecia ninguém, ia ter que recomeçar. Ela falou, você vai ter que ir, ou você fica aqui em Jundiaí. Eu falei, tá bom, fui. Aí cheguei lá trabalhando, fiz amizade com as pessoas. Isso, né? em Campinas. Em Campinas, trabalhando com as pessoas começaram a injetar fé em mim. E eu já tinha recebido aquela profecia lá atrás. Aí, o que aconteceu? O banco acabou com um departamento lá. Das pessoas que abriam conta, né, de um cargo. Acabou com o departamento. E, ao mesmo tempo, houveram 2 gerentes que pediram demissão. Pediram demissão para ir para outro banco. Que bancário tem muito isso, pede demissão para ir para outro banco. Aí tinha uma moça que chegou em mim e falou assim, por que você não se candidata para essa vaga? Porque assim, banco, só para ficar claro, a pessoa entra como estagiário, ela passa pelo caixa, ela passa por gerente de atendimento, ela passa por gerente operacional, aí ela chega gerente de conta, e a vaga era gerente de conta. Eu falei, mas eu me candidatei? Se candidata. E só que para atuar você tinha que ter uma certificação. Isso ia dar um pulo muito grande, né? Muito alto. E que nunca aconteceu, e que não, né? E você tinha que ter uma certificação. Essa certificação é a prova que você presta. Até falo para quem tem interesse em atuar na carreira bancária, tem um cara chamado Edgar Abreu, ele dá curso, indico, se você tem interesse, acessa lá o site dele, vê ele no YouTube, ele dá curso preparatório para pessoas que vão tirar a certificação para poder atuar no banco. Para você atuar no banco, você tem que ter certificações, tem CPA 10, CPA 20, CS, FPI, vai subindo a escala. E você tinha que ter pelo menos a CPA 10. E assim, conhecimento técnico, então eu não tinha nada. Aí eles me empurraram lá para a sala do chefe e falou, vai lá, fala com ele o que você quer. Tinha muita gente na disputa. Tinha um departamento acabando, as pessoas iam sair do banco. O mais lógico era pegar essas pessoas para essa vaga. Porque ia ser Pessoas tinham experiência já. Tinha experiência bancária. E eu cheguei na frente dele, meio assim, falei, eu tenho interesse. Ele falou, você tem certificação? Eu falei, não tenho. Eu falei, então o que você quer fazer aqui? Você não tem. Você já foi caixa? Não, você já foi. Ele falou, então. Ele falou, vou fazer o seguinte: tem um monte de gente me falando aqui, eu não vou indicar ninguém, vou mandar todos vocês pro RH. E quem o RH decidir é a pessoa que vai entrar. Meu Deus. Só que ele falou assim, você não tem certificação? Não. Ele falou, então é o seguinte, você tem que ter aí 15 dias para tirar essa certificação, que eu vou dar os nomes para RH. Chegar lá na entrevista, se você passar, tem que ter certificação. O que eu fiz? Eu entrei no material desse cara aí, de Gabriel, que eu falei, eles me deram, os gerentes, eu ouvi aquilo lá quase 24 horas. Só as horas de dormir que eu não ouvia. Eu gravei aquilo ali e colocava no celular, e aqui, ó, 24 horas, ia pro serviço, voltava em casa. Até minha esposa, ela é testemunha, ela ouvia também, porque eu colocava às vezes na televisão, via no YouTube, e até ela aprendeu um pouco, eu acredito, porque eu ouvia 24 horas. Aí você tem que fazer 70% das questões na prova. Fiz a prova ali, tempo recorde. Tipo assim, 15 dias depois que comecei a estudar, fiz a prova. Pumba, passei. Aí fui pra entrevista com o RH. Aí o RH primeiro foram os outros amigos meus que já trabalhavam lá. O RH não, esse não aprovou, e o RH...
O RH me aprovou. Ali. O RH me aprovou, ou seja, eu estava numa agência, fui para outra que eu não queria ir, chegou lá, abriu a vaga, eu consegui, com a misericórdia de Deus, conquistar as pessoas que atuavam ali. Eles me ajudaram, me colocou diante do chefe, ele encheu o saco, porque todo mundo estava pedindo, me mandou para o RH, tirei a certificação e adivinha o que aconteceu? Deus abriu a porta e eu fui contratado. Então foi assim, não foi porque você é muito bom, você é muito... Não, foi Deus. Eu queria só aproveitar que fazer... Meu sobrinho, Deus purinho. Não, Deus purinho. Não existe uma história dessa, entendeu? Aí outra, ó, eu sou... só tinha eu de negro no banco, lá. Entendeu? Como gerente, não passei por nenhum dos cargos. E dessa forma, todo mundo ficou abismado, até eu. Como que... E eu queria até mandar um abraço aqui para alguns... Antes de você mandar um abraço... Porque tem um testemunho que envolve eles, que eles são testemunhas do que eu vou falar. Mas antes de você mandar um abraço, como é que foi a reação da sua esposa quando você chegou? Porque eu não quero esquecer essa parte. Você chegou na sua esposa e... Porque ela sofreu junto com você ali, sem ouvir tudo aquilo. Sofreu, né? Primeiro, eu tava fazendo o curso sem ter certeza que ia dar certo, que eu ia entrar. Aí você chegou de braço cruzado assim, o peitinho estufado... Olhando para sua esposa ou você fez a carinha de triste para... Você sabe, ela, minha parceira, né, sempre teve comigo em todas. E assim, então, não teve muito suspense porque ela foi acompanhando junto comigo. Eu conversei com ele falou isso. Então, todas as etapas ela foi acompanhando. E quando aconteceu, né? Mas eu quero falar aqui, outra coisa que aconteceu. Eu estava num retiro, num acampamento. Né, lá com a igreja do Ministério Paulino, a qual eu quero mandar um abraço ao pastor Tiago, pastor Loremir, pastor Marcel também, que me deram a oportunidade. Foi uma igreja assim, muito importante na minha vida. Eu estava no retiro. Nesse retiro lá tinha alguns jovens, eu quero até mandar um abraço para eles. Os jovens do Desgarrado Futebol Clube, que vai ser campeão daqui uns dias aí, que eles vão disputar uma final. Pediram para eu dar um salve para eles aí, o Cristiano, né, o Topete, o Clifford, o Anderson, o Gabriel, o Cleiton, o Márcio, o Diego e o PA. E eu estava num retiro com eles estavam também, quando veio um pregador de fora, e esse pregador de fora, usado por Deus, apontou o dedo para mim e falou assim: eu vejo um tapete vermelho na sua frente. Eita, e Deus vai te honrar. Ele falou: Deus vai mudar a sua vida financeira e tal. E aí depois aconteceu o que eu estou falando aqui. Então foi muito lindo assim o que Deus fez, né? Glória a Deus. E esses nomes aqui não é para você mandar abraço também, não? É que assim, dentro do determinado contexto, mas já que a gente está falando, quero mandar um abraço pro Jefferson, que atua do meu lado, né? Um irmãozão que Deus me deu. Tô lendo coisa alheia ali, eu já tô dando o irmãozão que Deus me deu. Se ele não estiver vendo, depois eu chamo a atenção dele, que eu falei. O Fernando, o Wagner, o Josimar, a Elza, a Eva, o Jaime, o Douglas, o Gilberto, que a gente trabalhou na Caixa de Recuperação, o irmãozão também que eu amo, o Cristiano, que é filho do pastor Getúlio, que ele é mais meu pai do que pai dele, ele já sabe disso, que é coisa a gente briga depois, discute isso aí. O Fabrício Alé, o Felipe Alé, o Fábio, o Fabinho, enfim, tem bastante gente aí. Meu amor, né, minha esposa, meu filho Anthony, que o senhor conheceu, ele é um filho especial. Se eu não falo Anthony, ele fica bravo, então um beijo pro meu filho também. Anthony, um abraço para você. E que Deus abençoe aí a sua vida, abençoe a vida da sua mãe. E quer dizer que, pelo que o nosso amigo Gilson está falando, ela é aquela mulher que Provérbios fala, né? Quem acha uma mulher... é uma coisa mais ou menos assim. Quem acha... É como se encontrasse um tesouro, né? Isso mesmo. E fala também que essa mulher é dada por Deus. Exatamente. Né? Quem encontrou um tesouro e que ela é dada por Deus. Não, realmente. Temos uma história... Né, Todos os projetos, tudo que acontece na sua vida já são coisas que Deus projetou lá atrás, né? Só que assim, pastor, é que hoje, quem nos vê hoje, né, não que a gente... Mas não imagina a dificuldade que a gente passou. A gente casou, a gente foi morar no meu quarto. Lá na casa da minha mãe. Lembra que eu falei que eu fui morar na casa da minha avó? Então minha mãe foi para casa da minha avó. Eu fui para lá, fui morar no meu quarto, tinha uma cama, nem uma cama de casal tinha, que a gente colocava colchão no chão. Meu filho nasceu lá, a gente não teve lua de mel, meu filho não teve enxoval, a gente casou numa situação assim extremamente difícil, a gente errou na igreja, eu engravidei, né? Não posso falar que ela engravidou, alguém engravidou alguém. Eu engravidei ela, a gente pecou, a gente caiu, a gente, assim,
estávamos numa situação muito difícil. Então, quem olha a gente hoje acha que foi fácil, né? A gente sempre fala isso. Ela mais grande ainda, né? Mais Sim. guerreira, mais companheira ainda, Sim, né? com certeza. Então, Então, se é outra, pôr fora do barco. Né? Vamos ficar com Exato. um camarada desse aí que não tem nem lugar para Exatamente, dormir, exatamente. né? Então, Glória a tem Deus muita pela coisa. vida de vocês, pela vida dela. Né? Isso. Exatamente. Então o começo se deu aí. O pastor perguntou como foi o começo. Então começou aí.